Olá, alunos da disciplina de Direitos Humanos da Universidade de Taubaté. Estamos aqui nesse momento de exceção, né? Imagino que não esteja fácil para vocês se adaptarem, né? Todos nesse processo de adaptação, e não é diferente para nós professores, né? Então, hoje especialmente vou fazer uma retrospectiva do que a gente já viu sobre a disciplina para a gente seguir na matéria, né? Antes, só queria dizer que eu estou à disposição e para a gente realmente caminhar juntos, se adaptar juntos e tendo sempre razoabilidade e empatia, né? A gente, dentro da disciplina dos direitos humanos, a gente tem essa construção e essa condição de olhar o outro, olhar o ser humano, né? E entender toda a condição do outro, né? Sei que vocês têm inúmeras afazeres, enfim, né? Tem aquela coisa unha ok, cabelo ok, a gente está na perspectiva de roupa lavada ok, no meu caso as crianças dormindo ok, então com isso a gente pode fazer aula, né? Vamos fazer isso ser o mais leve possível, né? E sempre tentar atuar com razoabilidade e empatia, que nos falta tanto em todas as perspectivas da vida. E se talvez a gente já estivesse, né, a gente não precisaria estar há tanto tempo lutando para a efetivação dos direitos humanos, né? Seria algo realmente natural. Mas o que a gente percebe é que de fato não é natural essa construção e essa tentativa de efetivação e proteção desses direitos humanos. E aí, indo para o nosso primeiro tema do nosso encontro, né, que foi o desenvolvimento histórico dos direitos humanos, né, onde tem aí o surgimento desses direitos humanos, né. A gente tem aí as construções que faz referência desde Grécia, Roma e tudo mais, mas fato é que a gente tem aí uma condição desses direitos humanos vindo ali a partir saindo da Baixa Idade Média para a Alta Idade Média, ali, datado de 1215, a Carta Magna, que alguns colocam como referência, né, com a ideia de limitação do poder do rei, né, essa perspectiva já de limitação do poder, que é uma perspectiva dos direitos humanos. Temos também outras construções na caminhada histórica, né, vindo da Inglaterra também, com habeas corpus, com Bill of Rights, em que limita o poder, institui regras no parlamento e tudo mais. Mas o que nós temos como maior aceitação, tá? Não é pacífico esse marco dos direitos humanos, mas a gente tem como grande marco, aceito majoritariamente, as revoluções burguesas, né? As denominadas também de revoluções liberais, vindas aí as revoluções vindas da Revolução Americana e também a Revolução Francesa, né, que culminaram a Revolução Americana com a Declaração de Virgínia, de 1776, e posteriormente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, na França, né, decorrente da Revolução Francesa. O que esses documentos nos trazem de tão importante, né? Por que esses documentos ficaram marcados na história? Eles têm aí uma construção sobre, principalmente, a limitação do poder e o grito pela liberdade, né? Acho que, em consonância, essas duas revoluções que têm caráter burguês, ou seja, estão relacionadas com a ideia de propriedade, a ideia de liberdade e propriedade tem aí em ambas declarações. Então, um marco para os direitos humanos é aí essas declarações frutos dessas revoluções burguesas. Então, o que são as primeiras considerações sobre os direitos humanos da perspectiva da individualidade, né, e política, né, os direitos clássicos. Então, o direito à liberdade, o direito à manifestação, direito à preservação, enfim, essas condições básicas, né, o que a gente chama dos direitos de primeira geração, que é também um dos nossos elementos de retrospectiva de hoje. E, com isso, a gente tem
Após a gente tem desse processo, a gente tem outro marco que relaciona-se com a condição social, né, a perspectiva dos direitos sociais, dos direitos humanos, que aí a gente tem após a Primeira Guerra, 1914-1918, principalmente com a Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição de Weimar, da Alemanha, de 1919. Né? São constituições que têm caráter social, né? A de Weimar instituindo aí pluralismo, participação de massa, e que alguns dizem que por essa construção constitucional conflituosa, né, de trazer sindicatos e a massa, né, a democracia em massa, esse envolvimento acabou culminando aí numa construção infelizmente, que acabou aí no Estado nazista. Não que a Constituição tenha dado origem a isso de forma alguma, é uma Constituição extremamente avançada dentro dessa perspectiva social e democrática. Então, após essas construções, né, esses dois paralelos, a primeira onda dos direitos individuais, políticos, e percebeu-se que não era suficiente, né, apenas a abstenção do Estado também acabaria acarretando alguns problemas, e por isso essa construção também de o Estado intervindo e criando, não intervindo, mas criando estruturas mínimas de condições sociais para a população, né, regulamentando. Então, esses dois marcos. No entanto, após isso a gente tem a Segunda Guerra Mundial, e com ela em 45 a criação da ONU, e em 48 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente fala que da negação se faz a afirmação, né? Então, um grande marco para os direitos humanos contemporâneo, né? O que fez muita mudança, muita transformação, principalmente na perspectiva de efetivação ou de entender esses direitos humanos, e principalmente a limitação do poder do Estado após a Segunda Guerra Mundial, né? Após todas as mais bárbaras violações de direitos humanos, né? Então, por isso a gente fala que da negação se fez a afirmação. Precisou de tanta violação para a gente ter aí alguma construção na tentativa de sanar essa condição tão violadora dos direitos humanos, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, com a rendição da Alemanha, né, entre comunistas e capitalistas, né, a gente teve a divisão pelo muro, né, e o mundo se dividiu entre capitalistas e socialistas, e com isso, mais uma vez, os direitos humanos também foi alvo dessa divisão política, né, e aí a gente tem dentro da história, primeiramente, né, falei sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, e já consegui ler com vocês que alguns atribuem a ela não um documento formal e vinculativo, porque ela, dentro do processo de universalização dos direitos humanos, a gente teria 3 etapas. A primeira é a Declaração Universal, o segundo seria a elaboração de atos vinculantes, né, e aí estaria dentro dos pactos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais, e, em terceiro momento, a adoção de medidas de implementação, né? Então, a declaração ela não teria em si força vinculante, porque ela seria um documento prévio para, posteriormente, se elaborar os pactos que têm força vinculante. Tá? Com isso a gente tem esse documento que, né, teoricamente não tem força vinculante, mas é a grande referência dos direitos humanos, no sentido de tentar dizer a importância e vincular toda uma construção sobre os direitos humanos. Após isso, em 1966, a gente tem a elaboração de 2 pactos, né? Pacto dos Direitos Civis e Políticos, e também o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, né? Que
são divididos principalmente pela perspectiva de divisão do mundo, né? Uma ficar com a ideia da perspectiva de liberdade, de participação política, de liberdade, né? E a outra perspectiva, do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, uma ação mais positiva do Estado, uma construção sobre cultura, direitos sociais, enfim. Essas construções que acabaram por deteriorar ou, vamos dizer, dividir os direitos humanos como se fosse possível dividir os direitos humanos, né? Fato é que a gente tem um grande reflexo até hoje sobre essa questão e após a queda do Muro de Berlim, né, na década de 80, com a derrocada do socialismo, a gente veio aí na década de 90 várias conferências, né, tentando moldar e trazer aí elementos de direito material dos direitos humanos e grandes avanços, né? Lembrando inclusive que o Brasil ele teve a maior ratificação dos tratados internacionais nesse período, né, após 1985, né, processo de redemocratização. E a gente tem aí na década de 90 grandes conferências, que tem destaque aí a Conferência Mundial de Viena de 1993, que reafirma aí alguns critérios, né, a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, né. Estamos aqui afirmando, olha, os direitos humanos são universais, interdependentes e indivisíveis. A gente não pode dizer eu quero pão e eu não quero a liberdade, né? E nesse sentido, eu quero pão e eu quero a liberdade, né? Eu quero poder falar e eu também quero ter o direito à comida, né? Basicamente é isso quando a gente coloca um pouco sobre os direitos de liberdade ou os direitos sociais, né? O direito a você comer ou você se manifestar, né? Acho que qual você escolhe, né? É algo que não se escolhe, né? São direitos inerentes ao humano. E, então, essa é a nossa caminhada histórica, uma longa caminhada histórica, e chegou ao fim. Não chegou ao fim, né? A gente tem aí grandes dificuldades de efetivação dos direitos humanos, que é uma grande crítica. Até já também comentei que alguns autores já tentam tentar dissociar, né, ou ir para outro campo que não o da positivação dos direitos humanos, mas uma perspectiva ética, né, do olhar o outro e tudo mais, para a gente conseguir um avanço na efetivação dos direitos humanos. Outra questão que nós tratamos, e aí acho que não tratamos em sala, é a condição do universalismo e o relativismo, que são são questões tratadas nos direitos humanos, né? Será que existe um direito universal? Será que essa ideia ela faz sentido? Ou todo direito ele é fruto de uma construção social, né, em determinado momento, em determinada localidade, e isso repercute, lógico, na formação da norma, né? Lembrando nas disciplinas propedêuticas que para se tornar norma, antes é uma ordem moral, né? E se é tão importante determinada condição moral que se torna norma, né? Então, a norma, a priori, é uma condição moral tão valorizada por uma sociedade organizada, né? Dentro desse instrumento legislativo, né? Do Estado moderno, que acaba se transformando em norma. Então, será que é possível a gente colocar os direitos humanos como um direito universal? Mas, ao mesmo tempo, se a gente não colocá-los nessa condição, o relativismo, né, a construção cultural de cada... A gente pode aceitar a construção cultural como limitação para a implementação dos direitos humanos? Né? Qual é o preço da gente entender? Não, mas isso é a minha cultura e eu não vou mudar, eu não vou alterar essa construção, né? É um diálogo muito difícil de se fazer e tem fundamentações de todos os lados, né? O que se propõe, né, principalmente por Boaventura de Sousa Santos, né, um sociólogo português, que eu encaminhei o texto para vocês, um trecho, né, que citavam, é a questão